Fala galera, eu sou a Laura na voz. Eu sou o Lucas na voz. Tá começando nossa primeira estreia do nosso podcast, Vozes. Estamos aqui hoje com o nosso convidado especialíssimo, nosso professor Bom querido, dia. Fabrício de Sarno. Obrigado. Professor, prazer receber você aqui hoje, tá? Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Embora eu seja professor de vocês, eu não lhes obriguei a me convidar, então Verdade. foi espontâneo. Foi um convite genuíno, tá? Foi um convite genuíno. Obrigado. E haja motivo para esse convite. O professor Fabrício tem um currículo extremamente impressionante. E para dar pelo menos uma pincelada assim, formado em composição, regência, tem mestrados em comunicação audiovisual e doutorado em comunicação contemporânea. Mestre em comunicação audiovisual e doutor em comunicação contemporânea. Como é isso? Como é carregar esses títulos? Títulos, né? Bom, são apenas títulos, né? Ah, não, mas são títulos importantes. Na verdade, eu dei a sorte de fazer o mestrado e o doutorado na hora certa, porque é muito difícil conciliar a carreira de professor com estudo, né? Você estudar, sim. né? Ainda mais tendo que fazer as coisas da sua vida. Então eu dei sorte, porque eu acabei o doutorado um pouco depois que nasceu meu filho. Eu não conseguiria fazer isso hoje, jamais. Porque o doutorado é como um filho quase, né? Você tem que ficar... Tem que cuidar. Você tem que cuidar, ficar trabalhando, pesquisando 1 bilhão de livros para ler, né? O Lucas aqui, o nosso colega aqui, o professor, ele ficou traumatizado mesmo, assim. Ele não lê hoje, porque ele leu tanto no doutorado que ele não quer mais ver um livro na frente, assim. O cara... Caramba, ó, a galera quer fazer doutorado aí, ó, você vai se preparando. Exatamente, não é fácil não, mas é muito legal, eu gosto muito de estudar. A pena que não dá para ficar estudando mais, né? Porque a vida fica muito corrida depois, né? Uma coisa que eu acho muito legal, principalmente das áreas de música, eu acho que as áreas artísticas, no geral, é que toda área tem isso, de você tem sempre o que estudar, mas eu sinto que a área de música é uma área que você estuda e o pulo do eu estudo e eu aplico é muito rápido. É tipo, você tá escrevendo o seu mestrado e você começa a perceber coisas e às vezes você aprende uma coisa nova lá na frente que muda tudo desde as suas bases. Isso na arte no geral, né? Tem bastante. Mas o doutorado é importante explicar. Às vezes os meus alunos eles pensam no doutorado e no mestrado muito como uma coisa prática, e não é. Ele é para você pesquisar sobre esse tema, né? Por exemplo, já tive alunos que falaram: eu quero fazer trilha sonora, tem mestrado nessa área? Eu falo: olha, tem, mas eu mesmo fiz a minha tese de doutorado, é sobre trilha sonora. Mas é para você pesquisar. Você não vai aprender a fazer trilha sonora no mestrado, no doutorado. Não é para você ser um pesquisador, né? Então é importante para docência, para quem quer fazer alguma coisa nesse sentido, né? Pesquisar mesmo. Não é uma coisa tão prática. A parte mais teórica, né? A parte prática é conservatório, curso livre, né? Curso de composição, coisas assim. Mas é mais teórico mesmo nesse sentido. Ah, sim. É interessante também que, além de professor aqui na FATEC, né? O senhor também dá aula no FATEC Tu, né? E também na CEUNSP, cinema e publicidade. E como é conciliar tudo isso? Como consegue conciliar tudo isso? É bem difícil. A gente imagina. Na semana eu dou 18 aulas em nível superior. Sim, Caraca. numa semana, né? Então, assim, são muitas aulas. Na verdade... O interessante é que eu gosto muito de pesquisar outras áreas. Então, eu acabo dando aulas de coisas que não tem nada a ver com o que eu me formei, né? Então, assim, tem aluno meu que nem sabe que eu sou músico. Assim, às vezes eles descobrem e falam: nossa, você trabalha com música também? Não tem nada a ver com o que você dá aula aqui, né? Até porque eu fiz doutorado em comunicação contemporânea e eu acabo pegando várias aulas de cursos diferentes que falam sobre mundo contemporâneo. Então, assim, eu dou aula em curso de eventos, eu dou aula... Hoje eu estou dando aula no SEUNSP de curso de publicidade e cinema, mas eu já dei aula para curso de administração, assim, para curso que não tem nada a ver com essa área. E as pessoas nem sabem que eu trabalho com som, assim, às vezes nem fazem ideia disso. Nossa, elas não... Então é legal, eu gosto muito de dar aula. É um trabalho que eu acho divertido e que você, ao mesmo tempo...
você cresce bastante intelectualmente, você conversa com os alunos, você aprende bastante com os alunos também. Eu acho que essas áreas, elas são muito desenvolvidas, né? Elas nunca param de se desenvolver. Nunca tem um ponto que fala, agora eu sei tudo. É sempre uma coisa que vai mudando e vai acrescentando coisas, né? Mas isso é para tudo, né? Não existe nenhuma área que você sabe tudo, né? É verdade. O conhecimento humano, ele é sempre expansível, né? Então você vai expandindo. Qualquer área que você trabalhar e você pesquisar, você nunca vai saber tudo. Você pode ser o Einstein. Einstein cometeu erros de física mesmo, né? Porque ele não sabe tudo, né? Não tem como. Isso é uma coisa muito legal do conhecimento. Eu gosto muito dessa busca pelo conhecimento, estudar coisas diferentes. E é uma coisa que eu tento incentivar nos meus alunos, né? Às vezes mando eles ler, eles reclamam. Não é o nosso caso, tá? Não. Vocês estão lendo tudo direitinho? Sim, claro. Sempre. Estão lendo bastante? Sim, muito. sim. Vocês estão em que semestre os dois? Segundo semestre. Segundo os dois, né? Na mesma classe. Aí a gente ainda tá ansioso pra ter as aulas de mixagem, de audiovisual. A gente ainda legal. tá na expectativa. Sim. Mas uma coisa que você falou do conhecimento, uma coisa que eu tive muita impressão desde que entrei aqui, comecei a fazer um curso de música mesmo, é que às vezes o conhecimento não é só o conhecimento em si, sabe? Tipo, você... Quer dizer, acaba sendo, mas você tá na sala de aula com um professor. Eu sinto que ajudou muito, absurdo, assim. Eu sinto que minha visão sobre música, no geral, se transformou completamente. Mas o contato com as pessoas daqui. Porque eu acho que principalmente música é uma carreira que é difícil você virar e falar, tipo... Nossa, mas eu vou fazer mesmo uma carreira com música e construir a minha vida com música, e você conhecer pessoas que não só fizeram, mas que falam que dá pra fazer. É uma coisa que... Que é possível, né? É um empurrão, sabe? É um baita empurrão. Então, uma das coisas legais de faculdade é que muita gente tem essa visão estreita do que é a faculdade, é você ter contato com outras visões de mundo, tá? Isso é importantíssimo pra gente. Algumas pessoas se assustam com isso, porque ela tem já uma visão do mundo, uma visão do que é certo, do que é errado, uma visão ideológica. E quando você chega na faculdade, você convive com outras visões. Isso é muito rico. Mas isso pode assustar se você veio de uma visão de mundo muito conservadora, no sentido de ser muito isso é o certo e não pode ter nada de errado, e o que tiver diferente disso é completamente mal, né? Então, assim, por isso que muita gente fala que a faculdade é doutrinadora. Ela não é. Ela é muito pelo contrário. Ela é desdoutrinadora. Sim. Porque você aprende outras visões. Aí muita gente chega em casa e fala, eu não acho que isso aqui é totalmente o certo, porque, você tem outras visões agora. E aí se o pai fala, na faculdade tá doutrinando, meu filho... Porque isso acontece com muita frequência, né? A pessoa entra na faculdade, vê outra visão de mundo, a cabecinha explode. Isso. E aí depois, a faculdade é doutrina. Mas não, na verdade é que o estranho, ele causa medo no começo. Mas depois que você entende como ele funciona, a gente vê que existem várias possibilidades e várias percepções. Então, e a gente está falando no sentido ideológico, político, mas o Lucas falou do sentido musical, que é muito legal. Eu também tive isso na minha faculdade. Quando eu entrei na faculdade, fiz faculdade de música, e, era outra visão do que eu tinha de música que os professores tinham, que os colegas tinham, e no começo eu fiquei assustadão, assim, depois eu comecei a ver que isso é muito rico. Porque quando você começa a ter visões diferentes, você consegue crescer um pouco o seu repertório, né? Sim. E admirar outras coisas também que você não admirava, né? Então, assim, isso é uma coisa que... É o que a gente estava falando de conhecimento. Seu conhecimento só vai se expandir se você tiver contato com outras visões, né? Sim, com certeza. Então, isso é importantíssimo para o jovem fazer faculdade. Puxando o gancho, falando de música, vamos falar da sua carreira musical um pouco, que também é extremamente extensa e rica. Boa, pode né? ser. Nós comentamos que ele dá aula em vários lugares e ainda existe uma banda acontecendo no meio disso tudo. Existem duas bandas, né? Acontecendo no meio disso tudo. Duas bandas. E tecladista de rock profissional. E aí, professor? Mas trabalho também. É trabalho, viu, gente? É trabalho. Tecladista de rock. Na verdade, assim, eu sempre toquei teclado desde muito pequeno, né? Minha mãe tinha uma escola de música, então já cresci tocando piano. Até foi uma história interessante, porque eu queria muito... Eu tocava piano desde muito pequeno, assim, muito pequeno. Participava de concurso de piano quando eu era pequeno. Daí na minha adolescência, eu comecei a gostar muito de rock.
E o piano não se aplica muito, porque é rock pesadão mesmo, heavy metal. Aí eu comecei a tocar guitarra, só que eu tocava muito mal guitarra. E aí o professor chegava pra mim de guitarra, aí ele me ensinava um negócio que eu não conseguia tocar, e eu chegava no teclado e falava assim pra ele, é isso que você quer que eu toque? E fazia na hora no teclado, assim. Aí ele, um dia ele virou pra mim e falou, cara, por que você não toca teclado? Né? Não toca teclado. Por que não junta o útil ao agradável? Daí eu comecei a perceber que existem bandas de rock pesado mesmo que tem teclado. Daí eu falei, vou parar com essa merda de guitarra. E eu comecei a tocar teclado em bandas de rock. Só que lá em São Paulo, né, a cidade onde eu cresci, tinha muitas bandas legais de metal e pouquíssimos tecladistas. Então eu comecei a tocar com todas as bandas. Tinha época que eu tocava com, 7 bandas. Nossa, a demanda era grande. Tinha muita demanda, inclusive de banda grande, né? Eu toquei com bandas grandes que não tinham tecladista, ou tinham, mas eram poucos. Eu conhecia, assim, parece que é um mercado gigante, mas eu conhecia todos, assim. Então eu fiquei um tempo vivendo disso. Só que o grande problema da minha carreira musical foi que o heavy metal começou a ir muito, assim, mal financeiramente. Sim. Então, assim, nem tem mercado mais, né? Existem países da Europa que tem um mercadinho de heavy metal, né? Que as bandas... Tem banda... Difícil viver disso, né? Viver disso, só banda muito, muito grande que conseguiu. Mas tem bandas que, mesmo aqui no Brasil, as bandas maiores, os caras tocam, mas eles também dão aula, né? Fazem outras coisas, porque o mercado musical de heavy metal não é igual sertanejo, sim, funk, né? Uma drástica diferença. Então eu tive que meio que parar um pouco. Tenho banda ainda, gosto muito, mas tive que também partir para outras coisas, outros lados profissionais, porque viver só disso não estava dando mais, né? Então, mas foi legal a minha carreira. Eu toquei em muitos lugares, viajei bastante. Eu não acho, assim, sinceramente falando, mesmo que se eu tivesse num gênero mais produtivo financeiramente, que eu viveria disso, assim. Eu não me considerava... A primeira turnê que eu fiz na vida, eu tinha 19 anos, com Angra, uma banda gigante. Tocamos nos maiores festivais da Europa. Era uma das minhas bandas favoritas, era um sonho. E mesmo assim, quando eu tava na turnê, eu falei, cara, eu não faria isso. Nossa! Da minha vida, não faria isso. De verdade? Com 19 anos? Porque 19 anos... Já era velho com 19 anos. Então, assim... E 19 anos é muito cedo pra ter essas percepções, assim, né? Imagina você com um turnê com a Angra, devia ter aquela emoção e Exatamente. Perceber, assim, de cara, nossa, não é pra mim. Não, e tinha essa emoção, só que ao mesmo tempo, cara, é assim... É o que eu falei, eu gosto muito de estudar, de ler, né? E eu toquei, e eu lembro, assim, da sensação. O primeiro show que a gente fez foi no Dínamo, que é um festival enorme, assim, com todas as bandas do mundo, assim, de metal. Primeiro show. Então eu me diverti pra caramba, né? Fiquei lá, camarim, fotos, ficamos, né? Tipo assim, fizemos uma festa depois do show. Só que você dorme no ônibus, indo pra outra cidade. No dia seguinte eu acordei, eu vi a cagada que eu fiz nesse primeiro dia. No dia seguinte eu acordei com os caras, com os holds passando som de guitarra. Assim, putz. O máximo volume eu acordei. Sabe quando você quer ficar no seu sofá de casa lendo um livrinho? Eu falei, nunca mais eu faço isso. Agora eu faço o show ou pro Bastur dormir. Porque é muito assim, pra quem... Eu não sou baladeiro, sabe? Eu sou muito caseiro. Então, assim, o cara que gosta disso, ele tem que ser muito baladeiro. Porque você vai numa... Imagina você vai numa festa. Você conversa a noite inteira, você sai rouco. Você ouve som muito alto, Sim. né? Show de metal. Então, você acorda o dia seguinte... Cara, você não quer fazer outra festa. No meu caso. Você fica mais sensibilizado no outro dia, Você tem que ser muito baladeiro. Né? Vamos supor que você faz 2. Cara, no terceiro dia você não quer isso nunca. E é assim em turnê, é um dia atrás do outro. Aí tinha day off, eu lembro até hoje, tinha day off que era o dia que você fez 7 shows. Tinha um dia livre. Aí o Booker ligava e falava, boa notícia, consegui um show nesse dia livre. Tal, boa notícia. Eu falava, não. O dia tava livre e a boa notícia é que você tem um show. Exatamente. Já tava livre, então assim... Não, eu sei que não é pra mim, assim, eu não sou esse tipo de pessoa que gosta de ficar todo dia fazendo show, assim. Eu sou um pouco... Eu enjoo. Eu gosto de fazer outras atividades, por isso que eu faço. Toco com banda, dou aula, faço trilha, né? Faço muitas coisas. Tem um dia que eu paro ali pra ficar com meu filho. Então, assim, não gosto muito dessa vida de ficar todo dia fazendo show. Eu tenho um amigo meu que é baixista, de banda de sertanejo mesmo, assim. Essas que você pode viver disso, né? Cara, ele não
tem nem família, assim, porque ele fica viajando, às vezes ele faz, tipo, sei lá, 10 shows por semana. A pessoa acaba vivendo pra aquilo, né? Tem dia que tem 2 shows, né? Então, assim, ele fica viajando mesmo, assim, ele não para em casa, não tem nem como ter um Aí animal ter outros tipos de compromisso até isso mesmo, até com o animal, né? Ele fica meses fora, assim, não tem como. É complicado. É uma vida que eu não teria, mas eu acho muito legal enquanto eu tive. E hoje eu toco com banda também, porque eu adoro música, né? Isso das turnês foi uma coisa que foi meio chocante pra mim quando eu descobri, porque existe a imagem de que, tipo, não, turnê, nossa, claro, tocamos naquele show, aí, sei lá, a gente foi conhecer a cidade e tudo, e aí a gente foi numa festa. Como se fosse uma viagem, né? Um passeio. E existe, tipo, esse glamour gigante de, nossa, uma turnê é a coisa mais elegante do mundo. E aí, turnê é ser acordado pelo road tocando guitarra no máximo. Aí tá a realidade. E quando você vai passear, porque assim, digamos, você foi pra outra cidade, chegando lá, o road tá passando som, né? Tá ligando, fazendo um line check, sei lá. Daí você tem ali, você vai acordar tipo, na hora do almoço, sei lá, você vai almoçar. Às vezes tem algum lugar que você tem que ir porque a banda vai se encontrar, fazer uma tarde de autógrafo, sei lá, você vai lá. Aí você volta pro hotel, toma banho e já vai a show. Sim. Quando que você vai visitar a cidade? Num day off. Por isso que é tão legal ter day off nas turnês. Você fala, tem um day off, cara, que legal. Aí tem day off, o cara vai lá, arruma um show. Vou conhecer a cidade, vou poder ter um dia livre. Sim. Mas banda muito grande assim, eles têm show todo dia, né? Assim, é difícil ter um day off legal, assim, pra ele... Mas foi uma grande experiência. Não, foi. Eu fiz várias depois dessa, assim. Depois dessa turnê eu fiz várias. Fiz uma turnê com o Xamã que foi... Fiz uma turnê agora, em 2019, com o Portnoy, né? Isso choca muito os alunos, sabia? Assim, todos os alunos que chegam aqui na FATEC em produção fonográfica, todos eles falam a mesma coisa. Quando descobrem que você tocou no Xamã e no Angra, ficam... Meu Deus, o Xamã e o Angra... E aí a gente acha isso muito, muito interessante, porque as pessoas acham que a pessoa que toca, que tem esse tipo de experiência na vida, vai querer a vida toda fazer isso e vai querer viver daquilo. E aí, de repente, um professor aqui, o nosso professor tão acessível pra gente, não é essa glamorização. Tem a realidade complicada. E aí choca, como o Lucas disse, né? Choca a gente, porque a gente tá tão acostumado a glamorizar essa vida, né? É que assim, as pessoas têm ídolos, né? Sim. Então assim, eu toquei com várias pessoas que eram meus ídolos. E eu gosto muito delas. Um delas que é o André Matos, né? Que infelizmente faleceu. Era o meu ídolo de adolescência. Eu conheci ele, toquei com ele. Dormia no quarto com ele. Conversando a noite inteira sobre música erudita. Era fantástico. Vocês tinham essa intimidade, essa troca, gente? Com certeza. Ele era meu amigo mesmo. Só que assim, eu tive tantos ídolos que aí eu dei o azar ou a sorte de conhecer um que estava acima de todos. Porque quando eu fiz faculdade de música, eu conheci o professor Ricardo Rizek, que também já faleceu. E cara, juro, eu conheci várias pessoas famosas, ricas, milionárias, famosíssimas. E quando eu conheci o Rizek, eu falei, eu quero ser assim. Eu quero ser tipo isso. É um professor falido. Eu quero ser esse cara. E esse cara foi o maior ídolo que eu já tive na vida. Ele já deu aula, alguns professores aqui tiveram aula com ele, o Zé, por exemplo, né? O Zé falou pra mim, cara, era de outro mundo, assim. Você assistia a aula do cara, você parece que mudava a sua vida, assim. A aula do Rizek era uma coisa perigoso se assistir. Perigoso. Até porque os primeiros 2 anos de faculdade eu nem entendi a aula dele, porque ele era muito sofisticado, assim. Eu comecei a entender a aula dele no 3º semestre de faculdade, um pouquinho. Né? A minha faculdade tinha 6 anos, né, de faculdade. Nossa, bastante tempo. Composição e regência são 6 anos. Caramba. Quando eu estava no 5º ano, que eu comecei a entender mesmo a aula dele. E no 5º e 6º ano, foi com ele o tempo inteiro, assim. Então eu saí de lá, Rizek maníaco. Rizek maníaco. E aí eu nunca mais eu consegui ser músico, assim. Eu queria ser exatamente o Rizek, assim, a vida dele. E de alguma forma eu consegui, assim. Eu comecei a, nesse período, buscar ser um professor universitário, fazer mestrado. Então, assim, hoje eu tenho a vida praticamente que o Rizek tinha. Ele era um professor de faculdade, falido, e que tocava às vezes. Ele nem era que nem eu, assim, eu ainda faço uma coisa a mais, porque eu toco com banda ainda, né? Sim. Ele tocava mais em casa mesmo. Mas, assim, esse é o problema, entre aspas. Você sempre se inspira em alguém, né? Sim. Eu me inspirei em uma pessoa que não era um músico. Embora eu tenha conhecido muitos músicos, a pessoa que eu mais admirei não era isso. Então eu acabei
direcionando minha vida para ela se parecer mais com aquele que foi meu ídolo, né? Foi assim. E isso só prova que a realização pessoal não está em grandes coisas ou o que a gente imagina, né? Exatamente. Realização pessoal é uma coisa muito intrínseca mesmo, né? E isso é interessante descobrir rápido. Sim. Porque, principalmente hoje que tem redes sociais, não existia isso na época. Mas hoje que tem redes sociais, é muito fácil você se enganar. Né? Muito fácil você achar que, eu quero aquilo, mas, cara, às vezes não é seu perfil, né? Então, assim, eu também agradeço um pouco a minha mãe, né? Porque minha mãe nunca me incentivou a achar que a vida era querer ser rico ou querer ser famoso. Ela sempre me incentivou, cara, você tem que buscar o que é pra você, né? O que é o legal pra você. Sim. E isso eu tento, às vezes, falar para meus alunos, até é importante falar sobre esses temas de glamour e tal, para eles perceberem que, cara, porque eu vejo que muitos alunos acreditam em rede social, que isso é um absurdo. Sim, Eu vejo eles comentando, você viu a vida daquele cara? Eu falei, que vida daquele cara, meu? Isso é a rede social dele. Para de acreditar que a vida dele é isso. E o cara vai pôr o que ele quer na rede social, é uma coisa totalmente editada, né? Sim. Então, assim, o que eu mais pretendo dos meus alunos é que eles descubram o que é para eles a felicidade e siga isso, né? Não é para todos a mesma coisa. Eu sinto que poder estar aqui nessa faculdade e tudo, eu tenho tido contato com pessoas que nem eu comentei dos músicos que já são músicos, vivem de música, e eu fui uma pessoa que eu sinto que eu caí bastante na armadilha do glamour quando eu vim para cá. Eu acreditava que eu tive o sonho de ser artista, de seguir uma carreira solo, cheguei a tentar fazer um álbum, e foi uma coisa que eu percebi que, principalmente conversando com os professores, cada vez mais parece que vai ficando mais evidente que o estar fazendo música já é um privilégio tão grande para mim, é uma satisfação tão enorme, assim, sabe? Poder viver de uma coisa que é tão marcante na minha vida, e cada dia mais, para mim, eu vou percebendo que talvez o meu coração não esteja num palco, assim, na frente de muitas pessoas. E eu sou uma pessoa que eu tenho esse sonho de trabalhar com trilha sonora. Então, eu acho que parte do legal, de seja qual curso for, seja qual meio que você tem para acessar o seu conhecimento, eu sinto que uma das coisas que vem com esse privilégio de ter acesso ao conhecimento é que isso te transforma, e muito. E te muda, te marca de formas que você não espera. Sim. E é por isso que eu acho que é tão importante você ir atrás disso. Porque são coisas que elas vão te mudar de maneiras que você não consegue prever. Quando eu vim pra cá, eu vim pensando, não, vou ser artista, vou ter uma banda, não sei o quê. E hoje eu escuto as histórias, eu vejo os professores falando, eu vejo as pessoas da sala conversando, e eu vejo que existe um mundo muito maior, com muito mais lugares, e talvez eu caiba melhor em um lugar diferente do que eu achava que eu cabia. Sim. Legal demais. Tive a mesma que assim, perspectiva. Isso é uma opinião bastante pessoal, tá? Eu não gosto muito daquele discurso de fight for your dream, né? Então, assim, eu odeio esse discurso. Eu acho que você tem sonhos, legal, ter sonhos, ótimo. Mas eu acho que existem momentos de abandonar os sonhos mesmo, tá? Porque a vida é difícil. A gente vive um período difícil para a classe média e tal, né? Então, assim, eu acho que existem momentos que... Sabe aquelas pessoas que fazem um discurso na internet de que, cara, lute pelos seus sonhos, lute, se agarre. Não é. Às vezes uma coisa bem meritocrata. Às vezes você não consegue também, né? E beleza, e você não consegue e mude também, seja flexível, Sim, né? Não consegui fazer isso aqui que eu queria. Porque é legal você querer ser músico também. Faz parte, quero ser músico, quero tocar num palco. Sim. Às vezes pelo motivo errado, tá? Eu acho que o motivo errado seria esse, você falar, eu quero porque eu quero aparecer, aí vem uma coisa de carência, né? Eu quero que as pessoas me amem. Uma coisa de ego, né? Não pela música. Tipo assim, eu acho legal se eu sou apaixonado pela música, eu quero tocar e eu quero que as pessoas gostem do que eu tô tocando, isso é bastante legítimo, né? Não pelo motivo errado, não porque eu não tive atenção na infância, sei lá, eu quero que uma coisa freudiana. Descontar tudo na música. Quero descontar que as pessoas me amem, me idolatrem. Todo mundo Aí é o motivo errado, né? Com certeza. Assim como muita gente quer ser rico também pelo motivo errado, eu acho, né? Pra ostentar alguma coisa, não porque, eu não quero passar dificuldade, isso é muito legítimo, né? Então, assim, eu acho que existem sonhos que você pode mudar. Eu não acho que você tem que lutar até o fim pelo seu sonho. Não acho isso. Eu acho que você tem que lutar até onde der. Aí não deu. Beleza, mude e seja feliz com outra coisa.
Porque às vezes você pensa que o cara é mó felizão lá porque ele tá num lugar especial da fama. Você começa a estudar a vida desses caras, você vê que não é. Talvez eu tive a sorte de conhecer muita gente rica e muita gente famosa. E eu nunca quis ser igual nenhum deles. Porque muitos eram tristes, inclusive, né? A maioria, né? Muitas pessoas estavam ali também pelos motivos errados. Sim. Muitas pessoas, eram muito deprimidas. Famosas, sim, super deprimidas, né? Então, assim, o Chandler do Friends, que morreu recentemente, ele deu uma entrevista que eu achei muito legal. Ele falou, cara, eu virei o Chandler do Friends. Imagina o sucesso que o cara tinha, bicho. Sim. Mundial. E ele falou, por 6 meses parecia que eu tava na Disneylândia. Fiquei felicíssimo. Depois eu me acostumei. Então era mais uma coisa da minha vida. É aquela coisa de ser visto e não ser enxergado, né? A pessoa é muito vista, mas não é pouco enxergado. Então a pessoa acaba caindo nessa contradição. Também. Mas assim, ele tinha muito sucesso. Só que o ser humano, ele se acostuma com tudo. Então, se tem muito sucesso pra você se acostuma. Não vai ser tão da hora mais. Uma hora E aí ele ficou viciado em drogas. Não foi nem em drogas, foi um tipo de remédio que é um analgésico que muita gente se vicia. E ele não conseguia se livrar do vício. E pra ele ser o Chandler não significava mais nada. Significava um trabalho que ele ia fazer todo dia, que tinha que dar autógrafo, que as pessoas gostavam. Era legal, mas não é assim, né? Uma vez um amigo meu me ligou, que ele ficou puto, porque ele descobriu que o Brad Pitt estava em depressão. Ele falou, Fabrício, o cara é rico, famoso, talentoso. Poxa, que absurdo, não? Talentoso, ganhou Oscar, é bonito, tem tudo, assim, tudo que você quiser tem um check lá. Tá o cara lá. É bonito, talentoso, Gabaritou. famoso, gabaritou. E o cara tem depressão, então tô ferrado, ele falou. Não tem o que eu consiga alcançar que eu não vou ser deprimido. Daí eu falei, A gente coloca, né, essas coisas. Ah, se fulano que é fulano tem depressão, imagina eu. Imagina eu. Sim. Então, acho que não é isso, assim. Você tem que tentar... Também não sou eu que vou dar conselho para alguém, né? Mas, assim, eu acho que você vai mudando de acordo com a vida e vai vendo o que você acha, a percepção você acha legal. é Né? que a vida é movimento. Então, a gente tem que estar sempre em constante movimento e desenvolvimento pessoal. Porque, no fim das contas, é a gente, né? Não é o meu professor, não é a minha faculdade, não é nada. É eu comigo. Então, por isso que eu falei até naquela hora sobre realização autopessoal, que eu acho que é o que coube e é o que cabe, na verdade, na minha percepção, para todo mundo. Achar alguma coisa que você gosta de fazer e ficar bem com aquilo. E você, para nós, parece muito realizado, pessoalmente. E a gente fica muito, muito feliz em ver isso, porque até nas aulas transparece muito isso, que você gosta nas aulas do que você dá. E tem uma paciência incrível, tá? Porque, é verdade. Porque, olha, Vocês eu acham? sou muito ruim. Eu sou muito ruim nas aulas do Fabrício. Eu tenho uma baita admiração, mas eu confesso que eu sou uma aluna muito ruim. Imagina, não é nada. Não, então, na verdade, você falou uma coisa crucial, Laura, que é uma coisa pessoal. Então, assim, as circunstâncias externas, elas mudam e você não tem tanto controle sobre elas. E se você não estiver bem pessoalmente, você pode ter a maior circunstância externa do mundo, pode ser o Brad Pitt, que você não... pessoalmente você tem que conseguir algo. Então, conquistar não é só conquistar fora, até porque o fora tem coisas que você não depende de você. Sim. Maioria, 90%, a maioria não depende de você. Sim. Então, acho que existem conquistas internas que eu acho que são mais importantes até. Porque, às vezes, você tem uma vida que você tem que mudar muito. Eu consegui uma coisa, mas não consegui muito também, foi para outra, também não deu muito certo. Tem pessoas que são extremamente realizadas pessoalmente e não têm isso que você acabou de falar, porque a gente está falando muito do fazer fora de mim. Sim. Mas o fazer fora de mim é um dos lados da minha vida, né? Sim. Tem outro lado que sou eu em casa, sou eu como pai, né? E você como filha. Exato. Você pode ser uma pessoa que... não consegui fora de mim, no sistema capitalista, ser o que as pessoas entendem como uma pessoa bem-sucedida, mas eu sou a melhor filha do mundo, minha mãe me ama, né? Então, assim, tem outras conquistas que não é só, a gente tende a ver a vida como... o cara só é... alguém que conquistou algo, se ele conquistou algo que tem a chancela de um sistema que premia um tipo de conquista. Sim. Eu acho isso completamente É errado. a aprovação externa, né? Por isso que eu admirava o Rizek, porque ele era uma pessoa, aos olhos desse sistema, mal sucedida. Né? Mal sucedida. O Rizek nunca
Ele não era um professor rico, Uhum. ele não era um professor de um lugar glamuroso, da USP, não sei de onde. E ele tinha vários problemas pessoais de vida, mas dentro dele ele era uma pessoa muito admirável, assim. Então, esse é eu acho que conquista não é só conquista fora. Com certeza. É uma coisa interna também. Com certeza. Uma coisa que pelo menos foi uma coisa que eu vivi por um tempo é a ilusão não é só uma ilusão, mas é esse desejo de ser reconhecido por um sistema aqui, no caso da música, por exemplo, a gente tem prêmios como Grammy, essas coisas, e para algumas pessoas é engraçado, porque no mundo que a gente vive, parece que o que te diz você conseguiu é um objeto, sabe? Tipo, é aquele prêmiozinho de ouro, sendo que muitas vezes, para mim, pelo menos, falando assim, nossa, ele tem uma super carreira, mas é tipo, a minha realização com a música é quando eu pude sentar atrás de um teclado pela primeira vez, olhar para aquilo e falar, nossa, eu entendi o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, Eu também, na aula passada, tive essa sensação, viu? Que legal. E ver isso de, tipo, nossa, a música é uma coisa que traduz, sabe? Algumas coisas que você não consegue expressar de outra forma. Isso. E ver que eu tive essa oportunidade foi um momento que eu falei, ok, acho que eu acertei vindo pra cá. Boa. Eu penso assim, a música é uma coisa muito apaixonante, porque ela é um pacote de sentidos, né? Que nem você falou, você não expressa coisas que a música diz que você não vai conseguir expressar de outra forma. Uhum. Eu acho que muita gente, por isso que eu falei dos motivos errados, quando eu era pequeno, eu lembro que, contar uma história rápida aqui, eu lembro que a minha mãe tinha uma escola de música, né? Eu era estudante de piano, mas criança, e aí chegou uma professora nova, e ela era linda, e ela tocava o Prelúdio 2 de Bach. Eu falei, nossa, é só o que eu preciso para querer casar, assim, tocar o Prelúdio 2... É brincadeira, mas é coisa de criança. Sim. E aí eu cheguei para minha professora de piano, quero tocar o Prelúdio 2 de Bach, no cravo bem temperado. Minha professora, tá bom, beleza. Vai primeiro tocar o Mozartzinho aqui e tal. E aí eu fiquei obcecado pelaquilo e eu queria tocar o Prelúdio 2 de Bach. Eu não tinha condição ainda, não tinha nem mão, a minha mão não tinha nem tamanho para tocar isso. Mas, olha que legal, eu tinha um sonho de tocar essa música, mas não era um sonho externo. Eu não queria tocar essa música no Carnegie Hall. Uhum. Eu não queria que vissem eu tocando essa música. Eu tinha um sonho puro com a música. Eu queria ter debaixo dos meus dedos o Prelúdio 2. Uhum. Não queria, tipo assim... Eu acho que as pessoas têm muito pouco isso hoje em dia. O sonho da música pela música. Pela música. Em nenhum momento para mostrar para alguém, para ganhar dinheiro tocando Prelúdio 2. Sim, não, eu por queria si. tocar Prelúdio 2, só isso. Uhum. Então, assim, eu acho que falta um pouco isso nas pessoas. Às vezes elas querem tocar para as pessoas verem. Uhum. Eu tenho um sonho e legal também, não é esse o problema. O problema é você ter só isso, Sim. né? Você não ter assim, meu sonho é cantar a música tal. Tão bem quanto sei lá, Whitney Houston. Quero cantar esse... Vai ficar no sonho. Vai ficar difícil. Então, assim, eu acho que a música você tem que ter uma relação com ela que não é só externa. Por exemplo, Sim. tem músicas minhas que eu nunca toquei pros outros, que são só minhas, né? Então, assim, são pra mim. Eu não posso fazer música só pro mundo. Tenho que fazer Sim. música pra mim também, senão... Qual a Nossa, isso é relação muito que eu tenho? interessante. Qual a relação que eu tenho com a música se eu não tiver uma relação pessoal com ela? Né? Sim. Se eu só me preocupo com ela para ter fama ou dinheiro. Então, ela não é um fim, ela é um meio. Né? Sim. Puxando ainda um pouco do pessoal, queria falar um pouco sobre a sua carreira pessoal também. Uhum. Você assinou a Calçada da Fama. Do heavy metal. Do O heavy quê? metal. Que não tem muita fama, né? Que é o heavy metal. Do heavy metal com Xamã. Como chama? Isso foi mais ou menos, sei lá, 2007, alguma coisa assim. Uhum. Os caras lançaram em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade muito do metal, assim. Eles adoram metal. Toda banda que eu toquei metal, a gente foi para Belo Horizonte. Sim. Mineiros Core. Mineiros amam heavy metal. E inclusive, quando eu fui agora em 2019 com o Portnoy para Minas, eles obrigaram a gente a ir num jogo do Atlético Mineiro com o Portnoy. O Portnoy não queria ir. A gente falou, você vai. Se o Ozzy foi, você vai. Se o Bruce Dickinson foi, você vai. Então, assim... E aí uma revista de metal lá
juntou com um monte de gente, eles fizeram uma calçada da fama do metal nacional. Então não é calçada metal nacional, que já é uma coisa... Não, mas já falida. é Mas muito. é legal. Já é falida. muito. Mas foi legal. E daí eles levaram para as bandas maiores que tinham no Brasil para assinar. Então eles levaram um negócio de aqueles blocos, né, de cimento. E nessa época eu tocava com o Xamã e eles levaram num show do Xamã, quando o Xamã tocou lá, para eles assinarem. Eu era tecladista na época do Xamã e eu assinei junto. E eles deram, inclusive, um certificado que tem a foto do Xamã. Eu era o tecladista, na verdade, freelancer, mas tocava com o Xamã. Então tem a minha foto junto lá com o certificado. Nossa, que o Xamã demais ganhou. isso. Foi legal. Demais, Mas demais mesmo. Folclore, né, do metal nacional. Né? Foi divertido. Nossa, demais. Vamos para dinâmicas? Você quer puxar? Bora. Dinâmicas. Nós temos 2 dinâmicas para fazer com você hoje. Boa. Muito divertidas. Uma um pouco mais reflexiva. A gente quer conhecer um pouco mais do Fabrício. Então, a dinâmica é o seguinte: bate e volta. A gente fala, você fala o que vier na sua cabeça primeiro ou o que você deseja falar por primeiro. Pode ser? Pode. Vamos lá, então. Mas falar assim uma frase ou uma palavra O que você só? quiser. Veio quiser. na cabeça assim e Tá. falar, eu quero falar essa frase, eu Se quero explicar o conseguir, porquê né, dela. Se for uma... Ah, não. O que a O física que é a quântica... O que é Não, a vida? a gente não foi tão fundo assim. Boa, então pode ser. Bora lá, então. Professor, uma música. Sinfonia dos Salmos, de Igor Stravinsky. Sou apaixonado por essa música. Específico, né? Bem específico. Bem específico. E olha que dos Salmos, né? É? Doeu, né? Foi um susto, um pequeno susto. É uma música religiosa, né? Mas o Stravinsky é um dos meus compositores favoritos. E ele fez essa música para Deus mesmo. E quando eu estava na faculdade, eu comecei a gostar de música moderna, que é a música erudita do período moderno. Então, quando eu ouvi essa música, eu fiquei, nossa senhora, mudou tipo minha concepção de música mesmo. Eu não lembro de uma música que tenha tido tanto impacto em mim sobre a minha visão musical quanto essa. Assim, ela foi a que mais me mudou, porque eu percebi que você podia fazer uma coisa estranha que o Stravinsky fazia e apaixonante ao mesmo tempo, porque não é uma música muito tradicional, né? Talvez até assuste algumas pessoas. Tem várias... Ela é muito sofisticada, tem vários cromatismos, tem politonia, ela é politonal em alguns momentos, ela é muito quebrada, ela tem uma instrumentação inusitada, uma orquestra sem violino, né? Ele tira o violino da orquestra. Então, assim, tem várias questões nessa música que são muito diferentes e, ao mesmo tempo, é muito boa. Então, eu comecei a gostar de rock progressivo, essas coisas, por causa disso, porque eu acho legal você fazer diferente, mas... legal ainda. Sim. Mantendo contato com o público, né? Nossa, que interessante. Uma coisa que eu acho muito legal, principalmente hoje em dia que tem se tornado mais acessível produzir música, a gente vê alguns artistas que trazem coisas novas, assim, sabe? Eu acho legal que agora tem mais pessoas tendo voz dentro da música, tendo a oportunidade de chegar experimental agora, né? Sim. Isso é muito rico, é mais democrático, né? Porque o meio de difusão da música é o YouTube, a internet, redes sociais. Então agora qualquer um pode fazer e mostrar o seu trabalho. Isso é muito bom em relação à situação anterior que tinha só a mídia tradicional, né? O nicho era muito pequeno, porque você tinha que ter o nicho era só tocar ali, né? No ao vivo mesmo. Esse acesso então isso faz com que a gente tenha acesso a muita coisa diferente. Sim. Vamos lá. Um artista. Não pode falar outra vez aqui de novo, né? Pode. Vai ser chato. Não, eu vou citar outras áreas para não ficar só na música. Eu admiro vários diretores de cinema, muito, mas vou citar o Kubrick, que é um dos que eu mais admiro, assim, como diretor. O trabalho dele é fantástico como diretor mesmo, né? E eu dou aula para cinema também, então para não ficar só na música, a gente está aqui no Nave, né? No podcast de audiovisual. Então vou citar o Stanley Kubrick. Certo. O Kubrick... Só pra eu ter certeza de quem que ele é, quais filmes que ele fez? Não, é porque eu lembro por filmes, diretores, eu sou muito 2001, fraco. Odisseia no Espaço. Ah, é do Kubrick? Do Kubrick. Vários, né? De Olhos Bem Fechados, Laranja Mecânica, né? Ah, Laranja Mecânica eu conheço. Topzera. Legal. Muito bom. Um livro. Já que você gosta de ler, a gente colocou aqui, um livro. Nossa, livro é a coisa mais difícil que existe, porque... Pior que é. Eu tô lendo agora 4 livros. Eu sempre leio simultâneos os livros, não tenho paciência de ficar lendo um só. Então, assim, é bem difícil.
Cara, eu, sim, só pra poder citar, eu gosto muito do Harari, vai? Só para citar um escritor que tem escrito livros recentemente, ele escreveu recentemente o livro Nexus. Eu achei muito bom esse livro, porque ele é um livro que explica bem a situação que a gente está vivendo, assim. Ele explica que a internet, ela tem muita informação, você recebe muita informação, e as pessoas, ingenuamente, elas entendem informação como verdade. Então, nesse livro, ele tenta mostrar qual a diferença de informação e verdade. A informação que se alastra na internet não é necessariamente a verdade. Por que a internet é tão prejudicial para algumas coisas? Porque ela alastra muita informação que não é verdade. Então, esse livro eu achei bem bacana, assim, abriu a minha cabeça para algumas coisas. Como é o nome mesmo? Nexus? Do Yuval Harari. Fica indicação aí de leitura, viu, gente? Indicação boa. Vozes também é cultura. Com certeza é. Um produtor. Um produtor. Fonográfico. Fonográfico. Olha, eu tenho um cara que ele, na verdade, ele é mixador, que eu admiro demais, assim. Toda vez que eu ouço uma mix dele, eu falo, não. não é possível. Não é possível que o cara fez isso. Ele assina pelo nome de John Haynes. John Haynes, nos Estados Unidos. Mas ele tem um nome indiano, né? Então ele assina por esse nome. Toda vez que ele lança uma mix, ela é no mainstream, né? Ele mixa só trabalhos muito gigantes, assim. Muito, muito mundialmente famosos, né? Já ganhou Grammys e tal. Só que eu comparo a mix dele com a dos outros, ela sempre tem um diferencial em relação aos outros, né? Então, assim, eu acho impressionante como ele consegue, mesmo no mainstream, que já é tudo muito bom, feito, a produção é muito boa, ele consegue ter um destaque, né? Você olha pra dele e você fala, puta, mas a dele é diferente, né? A dele é e ele diferente. É um cara meio obscuro, eu acho legal isso. Ele não tem entrevistas na internet, né? Cara underground. Dizem que ele tem 2 entrevistas na internet. Nossa! 2 entrevistas. Então, assim, as pessoas falam o John Haynes, né? O Serban, né? Que é o nome dele. O Serban, ele tem... as pessoas brincam na internet que as técnicas dele são igual extraterrestre. Você sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Assim, o cara assim, ele não precisa ficar aparecendo, falando, mas ele é genial, assim, um cara genial, assim. Legal. Tem algum álbum que ele trabalhou que você queira citar? Ou faixa? Tem vários. Eu vou citar uma faixa que ele mixou, ganhou o Grammy há algum tempo atrás, que é aquela Uptown Funk do Bruno Mars, né? Uma mixagem muito boa. Nossa, essa música é muito boa. Essa música é muito bem mixada. Realmente tem um diferencial. Realmente tem. Mixada brutalmente. A mixagem é brutal. Legal. Uma trilha sonora. Pode ser sua, pode ser o que você quiser. Não, a minha não, né? Cara, tem vários trilheiros muito bons no mundo, né? Pra não citar uma assim tão convencional, né? Dessas do John Williams. John Williams é genial, faz trilha muito bem, né? Pra não citar esses caras aí muito famosão, eu vou citar o Johansen. Ele fez várias trilhas boas. Ele morreu recentemente de overdose de cocaína. Nossa. E ele era o melhor trilheiro de Hollywood atualmente, e ele trabalha para filmes muito mainstream, só que ele faz trilhas, às vezes, super diferentes, assim, super atonais, assim, uma coisa, né, que eu tava falando do Stravinsky. Eu gosto de várias trilhas dele. Eu vou citar o do filme A Chegada, porque eu acho muito diferente a trilha dele. A trilha dele se mescla com os efeitos sonoros do filme. Às vezes você não sabe o que é música, o que é efeito sonoro, assim, ó. Trilha brutal dele. E esse filme acabou não concorrendo ao Oscar de trilha, porque no final tem uma música do Max Richter, né, que não é uma música original, que ocupa muito espaço no filme. Então acaba não concorrendo. Nossa. Mas a trilha dele no resto do filme é fantástica. E a música foi muito bem encaixada no final. Aquela meio clichê a música. Mas ficou bonito. Mas o resto do filme, a trilha é dele super diferente, super experimental. E um filme de milhões e milhões e milhões, o cara fazer uma trilha experimental dessa é muito mérito, né? Muito bacana. Bacana. Um lugar. Um lugar. Já me Fatec pegou. Tatuí. Fatec Tatuí. Salve pra Fatec Tatuí. Boa. Gostei dessa resposta.
Obrigado, de verdade Laura. mesmo? De verdade, pô. Um lugar legal. Mas se me permitem elaborar, não é querendo fazer propaganda da instituição, mas a estrutura daqui é absurda. De verdade. Ela é. Não, eu tava contando até uma história interessante uma aula que eu dei ontem, que aqui a gente está numa sala, né? Que é a sala de master. Sim. Essa sala faz parte de um complexo que tem o estúdio, a sala de edição aqui, e ela fica no meio. Por exemplo, imagina que não tivesse isso aqui. Seria um galpão gigantesco, sem nada. Era assim quando eu cheguei aqui, tá? Tinha nada. Nossa. Era um galpão enorme que tem um quadrado no meio que hoje é o estúdio. Era tudo mato. O estúdio quebra muito esse literalmente quadradão. era o chão de terra, cheio de entulho, era uma coisa assim. Caramba! E o Luiz, o galego, né? Ele chegou pra mim, eu tava entrando no curso e ele falou: aqui a gente vai construir um estúdio, vai ser um complexo. Inclusive eu fui que dei umas ideias de pôr uma sala de master aqui e tal, dei uma modificada no projeto. Ele falou: aqui eu vou fazer um estúdio gigante e tal. E ele é engenheiro, né? Então na cabeça dele ele já viu assim. E eu lembro de ter pensado, eu trabalho em curso de arte, né? Curso de arte não tem tanto recurso. Aí eu pensei, coitado, ele nem sabe que é um curso de arte, porque nunca vai conseguir fazer isso que ele está falando. Que eu vou construir um estúdio gigante aqui, num lugar que tinha um monte de entulho. E eu lembro de ter pensado, nunca vai fazer isso. Vai fazer um estúdio? Cara, que bacana, hein, Luiz? Legal, né? Desacreditando. Desacreditando total que ele ia fazer isso aqui. Então, Fatec Tatuí. Fatec Tatuí. Uma neurose. Estamos nos aprofundando aqui. Vou confessar, né? A neurose que eu tenho. Eu tenho uma visão da vida, né? Que eu sou ateu e tal. E eu não acredito jamais em nada sobrenatural. Assim, eu acho que a gente tá aqui e morreu, acabou. Então eu tenho medo da morte, assim, mesmo. Assim. Eu tenho medo morte? Uma neurose? Uma neurose que eu tenho, assim, eu tenho meio... Uma neurose, vai. É um medo que eu tenho, assim. Certo. Medo de morrer. Eu não tinha medo nenhum de morrer quando eu não tinha filho. Só que quando você tem filho pra criar, você fica... né, bate a neurose. Bate a neurose, legal, né? Então, assim, é o único medo que eu tenho, assim. É um medo constante na nossa vida. Todo mundo tem. Talvez eu tenha um pouquinho mais do que os outros, porque eu não acredito em vida após a morte, nada disso. Então eu sei que eu vou morrer pra sempre, é uma merda isso. Mas enfim... É complicado, pra sempre, cara. Porque não é interessante que nem quando você dorme, você sabe que você vai acordar o dia seguinte. E vamos supor que você morresse e ficasse morto por 1000 anos. Legal, mas você vai acordar depois, né? Pô, beleza, fico 1 milhão de anos. Vai. Que seja 1 milhão, né? Uma vez eu acordo e volto. Mas, cara, morrer pra sempre é horrível. Porque eu adoro viver. Eu nunca mais vou ver meu filho, né? Vai ser uma coisa desesperadora. Então eu tenho um pouco de medo. É bem controlável, assim. Não é que eu fico, não sei o quê. É bem controlável, mas eu tenho medo. É aquela pontada no estômago pontual, quando você lembra. Aquela pontada, quando eu lembro, eu falo... Aquela coisa que você tá quase dormindo, aí você lembra, sabe? Você nossa! Eu acho que todo mundo deve ter isso. Né? Com certeza, todo mundo. É uma mentira. Uma mentira? Bom, vamos entrar no assunto política, né? Vamos. Eu acho que a gente está vivendo um tempo em que a gente é massacrado por um sistema, tá? Quase todo mundo, tirando uma minoria, quase todo mundo é massacrado por um sistema bem desigual, né? E eu acho que a maior mentira que as pessoas acreditam é que existem certos setores políticos que, na minha opinião, não, obviamente, se vendem como revolucionários desse sistema, mas que, na verdade, vão intensificar, e já provaram que intensificam o sistema quando estão no poder. Né? Então, assim, essa é uma mentira que a gente não vai fugir dela. Assim. Eu não acredito que a gente vai conseguir fugir disso. Eu acredito que a gente vai viver com ela até as pessoas caírem no fato de que, nossa, a gente votou e os caras intensificaram o sistema em vez de reformar o sistema, que é o que deveria acontecer. Então, acho que é uma mentira que a gente está convivendo atualmente e que ela vai piorar, tá? Acredito que ela vai piorar e é isso. E pra gente terminar aqui, um sonho e um desejo. E aí fechamos o nosso bate-volta. Tivemos toda a conversa sobre sonhos já, né? Sobre sonhar. Meu sonho é não ter sonhos. Meu desejo é não ter desejos. Não?
Mas coisa niilista. São palavras fortes. São palavras fortes. Poderosas. Meu sonho é não ter sonhos, então, pô, é legal não ter sonhos, né? Que você vive o presente, assim, legal. É uma brincadeira, né? Lógico, porque, assim, a gente precisa ser movido de alguma forma, né? Então, assim, Mas eu tento fazer com que desejos e sonhos sejam coisas legais para te apontar para algum lugar, mas que sejam vistos como apenas um mecanismo que pode de incentivo, motivações, de motivação, e que podem ser mudados a todo tempo, porque o meu sonho não pode ser maior que eu tenho que ser maior que ele. Perfeito. Então, assim, eu gosto de fight for our dream, não faça isso. Eu gosto de acabar com esse discurso, assim, que tem que ter sonhos. E as pessoas têm sonhos, e eu vejo que elas têm um sonho muito pequeno e lá em cima do morro, sabe? E, se eu for esperar ter um sonho que é muito pequeno e lá em cima, só para quando eu chegar lá eu achar que minha vida é legal, então já era. Se eu tiver. Sim. Então, acho que você não tem que ter isso. Meu sonho é conseguir almoçar daqui a pouco e dar aula. Certíssimo. Eu penso muito que o legal dos sonhos é que eles se transformam, né? Tipo, conforme você sonha em chegar em um lugar e você chega, ou então às vezes eles param de fazer sentido também. Eu acho que isso é uma coisa que nem você comentou, pode ser muito prejudicial você não saber, tipo, quando dizer, ok, talvez isso esteja me causando danos agora. Uhum. Porque é importante ter essa reflexão com si mesmo de saber que você também pode acabar causando danos e você, às vezes, tem sonhos que talvez não seja a hora, talvez não seja o lugar, talvez não seja o momento e que, tudo bem, algumas coisas ficarem pro futuro ou algumas coisas não acontecerem. Assim, eu tenho uma visão bem realista, alguns vão dizer pessimista, porque vocês são jovens, né? E quando você é jovem, você tem muitos sonhos e muitos medos, né? Então, assim, isso é tudo muito intenso, porque o jovem ele tem muito sonho de chegar a algum lugar e muitos medos de não conseguir as coisas. Sim. E isso vem, normalmente, de uma ideia de que minha vida vai ser muito diferente no futuro. E eu não acredito muito nisso, porque nem o sistema permite isso. Normalmente a gente vai ficar mais ou menos na mesma classe social sempre, vai ficar mais ou menos com as mesmas pessoas que a gente já conhece sempre, e mais ou menos na mesma localidade. Tem algumas vidas que mudam muito, acontece isso, mas isso é uma estatisticamente pequena. Então, por exemplo, se eu quiser ver como vai ser minha vida daqui a 10 anos, sei lá, 15 anos, eu vejo tipo a vida do professor que está aqui comigo e é um pouco mais velho, um Moacir. Minha vida vai ser assim. Então, assim, não vai mudar muito. E quando você é mais velho que nem eu, você sabe que sua vida não vai mudar mais muito. Vai ser mais ou menos isso. Uhum. Então, isso é, ao mesmo tempo, libertador, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto muito isso no jovem, assim, que ele acha que vai ter uma mudança muito brusca. Por isso que ele tem tanto medo e tantos sonhos. Não que seja ruim isso, mas eu acho que, normalmente, a gente tem que pensar que a nossa vida é difícil. Assim, se você der uma olhada em como é a sociedade, é muito difícil que você mude muito. Mude uma mudança brutal, assim. Pode acontecer para pior, inclusive, ou para melhor. Mas é meio raro, assim, né? Normalmente a gente já é privilegiado se a gente conseguir... Pô, eu consigo me sustentar, consigo viver com as coisas que eu gosto, que já é legal, né? Já é uma coisa muito boa. E também já é um sonho dos alunos, porque está cada vez mais difícil conseguir isso. Então, os alunos têm esse sonho já. Eles já sabem que, pô, se eu conseguir pelo menos isso, que nem você falou, trabalhar com uma coisa que eu gosto já é, nossa, baita sonho. E né? ser satisfeito consigo mesmo também já é um baita Exatamente. uma baita realização. Com a vida que você já tem, baita já é sonho. um baita sonho. Já. Estamos finalizando já o nosso podcast. Opa. Mas antes, a gente tem uma dinâmica um pouco mais divertida e bem-humorada para fazer com você. Mais ainda. Boa. Mais ainda. Antes de apresentar a dinâmica, eu queria confessar uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu sou muito do tátil. Eu gosto muito de ter prop, eu gosto muito de ter coisas que você pode segurar. Cara, o Lucas é sensacional. Boa. Sério. Então, eu pego isso aqui. Isso. Tá. E eu sou uma pessoa que eu acho legal a gente ter coisas para segurar. Então, Segurando. a gente tem aqui duas placas. A gente tem uma placa que diz sim e uma placa que diz não. Certo. E a gente vai passar uma série de imagens aqui na TV. E a ideia é sim ou não. E o que o seu coração mandar, as placas dizem.
Cara, o Lucas, ele me surpreende, tá? Em que sentido, muito. Lucas? Assim, não, se não gosto, sim, se gosto, coisa assim? Pra mim, parte da graça é não ter muito a direção, mas é tipo, se você olhar, por exemplo... Não tem muito contexto. A gente tem aqui um pão de alho. Boa. Exato, é isso. Pão de alho é nóis. Tá. Eu queria dizer que o pão de alho, ele é uma obra de arte. E que você tem que saber... Peraí, mas tá passando várias coisas aqui, ó. Pausa aí. Pausa aí. A gente tá tendo uns problemas técnicos porque ele tá em apresentação de slide e a gente descobriu que tem que pausar. Eu não sabia se ele ia ficar pausado ou não. Você tava filosofando sobre o pão de alho, já passando outras coisas, não dá. Porque o pão de alho ele é uma coisa que é fácil... Tipo, existe uma arte ali. Eu sei principalmente porque o meu irmão, uma vez, eu vi ele transformar um pão de alho num carvão. Tipo, literal, assim. Ele pegou e ele esmirilhou, assim, e virou cinzas. Virou cinza. Isso é uma obra de arte. Então... E eu descobri recentemente que dá pra fazer pão de alho na air fryer. Sim. Então é maravilhoso, né? Inclusive, eu compro pra fazer na air fryer. É muito bom. Eu sou não compensa. Acender um churrasco isso, não compensa ficar de comprando só pra comer churrasco. É bom demais pra esperar um churrasco acontecer. Eu concordo. E a nossa próxima imagem é... Gripe. Ah, gente, não Pra fecha. Gripe eu vou ter que dizer não. Ah, mas quem que vai dizer assim, uma doença? Pô? Sempre foi fácil, velho. Não fecha com Quem gripe. quer ficar doente? Não. Sempre volta todo ano. Não, eu esse ano que peguei dengue, né? Te contei semana passada. Lembro. Inclusive a gente teve que adiar por conta que eu peguei dengue. Lembro. E logo após a dengue eu peguei gripe. Puxa, foi lindo, foi bem mas agradável. Então, Então, melhorar sua imunidade, eu não fecho com gripe, cara. Mas a coisa tá feia. Eu tive dengue também. Teve dengue também. Todo mundo tá tendo. Nossa. O Nave está tendo um problema com dengue, pessoal. Seríssimo. Não venham para o Nave. Se o próximo episódio atrasar, tô brincando. Exatamente. Próxima imagem. Ah, cara. Aqui a gente tem um frango frito, né? Com batata, com fritas. Isso daqui... É do KFC? Pode ser? Pode ser. O que seu coração mandar. Cara, quando eu era pequeno, eu adorava KFC. Daí ficou, 30 anos sem existir no Brasil. Daí voltou. Daí eu comi outro dia, achei meio fraco. Ô, louco. Né? Não gostei. Não. Nossa. Eu vou ter que dar sim. Eu vou ter que dar sim. Eu sou também, muito gente. suspeito. Frango com fritas. É bom, mas não é tudo isso. Tem coisas melhores na vida. Fritas, tudo bem. A batata frita... Coisas melhores, tipo... Ah, me perdi. Errei o time que ia aparecer, pessoal. Se perdeu total. Nossa, não fecha. Ó, estamos falando antes da final, então vamos prever aí o resultado? Vamos 5-0. Para com isso. Viajou. 2-1 pro Palmeiras, jogo pegado. E pênaltis. Que vai ser pênaltis, né? Eu acho 1-0 Palmeiras, pênaltis. E o Palmeiras perde nos pênaltis. Falei que eu sou pessimista. Eu não fecho com o Corinthians. Independente. Que time vocês torcem? Palmeiras. Você também? Eu sou leigo de futebol. É? Eu sou leigo. Lucas torce pro Palmeiras também. Mas agora. hoje eu sou do Palmeiras. Eu que sou professor que eu vou dar nota. Falando dele. Mas não tá jogando bem, tá? Precisa melhorar. Atualmente. Alguma mensagem pro técnico, professor? Cara, eu tenho medo porque eu amo o técnico do Palmeiras, mas o Brasil ontem foi um vexame. Então tenho medo de chamarem o Abel Ferreira para a seleção, expulsarem o Dorival e a gente perder nosso amado Abel Ferreira. Então não façam isso, CBF, por favor. Mas demitam o Dorival. Tênis. Tênis. Sempre tênis. Quer dizer, gosto de jogar, odeio ver. Tá? Cara, quem que gosta de ver tênis? Durar horas. Aqui é sempre a mesma jogada. Eu tenho essa impressão com o ping-pong também, mas eu acho que o ping-pong ele ainda tem um pouco mais de apelo. Porque rola aquele rally na mesa, a mesa tá lá no meio, a bolinha voa. O tênis rola uns rally, mas, 4 horas vendo a mesma coisa. Não. Tem uns rally ou outro e é sempre... Cara, é horrível ver tênis. Muito chato. Fecha com tênis não, gente. Mas jogar é da hora. É porque você só viu. É? Você acha que se eu jogar vou ter uma percepção diferente? Talvez. Então aqui, galera, Com certeza. Eu faço isso aqui também. Entramos num acordo aqui. Emojis. Emojis. Eu sou suspeito pra falar, eu adoro os emojis. Eu fecho Cara, eu sempre usei muito na época que ninguém usava, quase. E as pessoas falavam comigo assim pro WhatsApp, elas falavam, nossa, como você usa carinhas, né? Carinhas. Eu sempre adorei. Antes dos eu sempre adorei, antes de ter emoji e tal. Mas você sabe que tem vários emojis que a gente usa errado. Eu acho legal isso. É verdade. Por exemplo, aquele no Brasil, aquele que é assim, ó. Que a gente usa como se fosse alguém rezando. E são duas palmas. São dois caras, é do Japão, porque o Japão eles usam muito quando, sabe, você bate assim de
É um high five? É um high five. Nossa, os emojis vêm da onde? Porque, tipo, Eu acho que é Japão. Você tem vários emojis que eles remetem à cultura do Japão, né? Você tem aquele do maninho fazendo assim, fazendo assim. Eu acho que é tudo veio do Japão. A palavra, né, emoji já não parece ser português. Sim. Mas esse aqui é um high five, cara. E as pessoas usam como se fosse rezar, orar. E os emojis, dependendo do emoji, muda completamente o contexto da frase. Então, realmente, emoji é uma coisa meio perigosa. Eu me viciei. Eu acho legal porque é tipo a música, assim. Tem coisa que você não consegue expressar bem com palavras. Sim. Então só você o põe um emoji ali, só uma figurinha às vezes a diz figurinha o que diz a gente muito. não consegue Eu gosto, dizer. Um salve muito. pros emojis. Um salve pros emojis. Total. Clave de Fá. Não, assim não, vai. Eu gosto de clave de Fá porque é o grave da música, bonitão e tal, mas É difícil de trabalhar, né? é chato. Não fecha com partitura. Eu Cadê? talvez seja porque estamos no segundo semestre, mas a clave de Fá ela sempre me pega de surpresa. E eu cansei de o Moacir, que é o nosso professor de teoria musical, ele passa ali, você faz o exercício inteiro, você viu que você tá E tudo o que errado. significa isso, esse símbolo? Pra mim parece um 9. Vai. Um F. F. Isso aí é um F? Isso é um F. Era um F normal, Na aí foi cabeça de ficando quem? estilizado. Ó, tem os pontinhos, vem dos dois negócios do F. Nossa! E hoje virou 2 pontinhos. Ah, Lucas, você não tá vendo um F Eu tô aí, vendo velho? Eu tô vendo Não, F. parou. Dá pra ver um F Se aí. eu ó. tivesse um canetão aqui, eu te Você mostraria não o tá F. vendo um F Exato. aí, mano. Claro que dá pra ver, Laura. Ó, são só ligar os pontinhos aqui com a clave, que você vai ver que é um F meio estilizado. Agora... A clave de sol, Topete. clave de Enxerguei. sol, É aquele um G. bagulhão, é um G É. de sol. Né? Essa daqui? Nossa, errei. Errei a Deu um ordem. time total. Rodeio. Nossa, como assim? Fecha super com pincher, tá? Eu adoro pincher. Calma, é pincher? É um pincher. Depende. Ah, não. Ah, que isso, gente? Sim. Depende. Não, Tem- isso Amor, aqui é a mamãe te ama. Aqui é um não com força, hein, gente? A minha pincher é a mais dócil do mundo e todos que estão aqui atrás de nós, que vocês não conseguem ver, mas É todos verdade. podem confirmar. Ela É a Mas mais aí- dócil do mundo. Mas aí você tá enviesada, porque você tem uma pincher dócil. É, eu tô fora da... É, Tá você, enviesado, é. você Tô tá, fora da você tá curva. vivendo em Fora da outra curva Bem fora dimensão. da curva. estatística, porque pinch é um cachorro chato. Mas mamãe te ama, viu, amor? Um beijo. Pinhata. Amo. Ai, Eu digo Adoro. sim, e eu digo sim com força pra pinhata. Adoro. Eu gosto. O mais legal é quando a pessoa fica tentando bate em todo mundo sim. antes de acertar a pinhata. Eu acho que as pinhatas elas contribuíram muito pra nossa vida, geraram muitos vídeos engraçados, e eu acho que não tem como você não abrir um sorriso quando você vê uma pinhata sendo baixada. Verdade. Também verdade. acho. Quando você acerta os outros pra tentar acertar. Eu acho que eu me divertia mais quando eu batia nos outros do que na própria pinhata. Mas Eu parte ficava da muito graça é mais essa. feliz de ter batido Claro. num amigo meu. Com É por isso que ela certeza. fica numa pulha. Aí você puxa, aí você bota as pessoas que você não gosta do outro lado. É, Cara, isso é genial, tá? Isso é genial. exatamente. Mas eu tenho uma história boa, não é com pinhata, é aquelas bexigas que tem balas. Aham. E a minha mãe fez uma festa pro meu irmãozinho e tinha uma daquelas bexigas cheias de bala para as crianças ficarem embaixo e você fura e cai as balas, a criança pega. Só que ela começou a furar com o garfo e não furou a bola. Não tava furando. Garfo é complicado. Aí minha tia resolveu ter a brilhante ideia de queimar com o cigarro. Queimou com o cigarro a bola. Só que o furo que fez, ele se alastrou assim, ó. E caiu a tampa de baixo inteira na mão de uma criança só. Que pegou todas as Nossa, balas que e criança saiu, feliz foi essa? e saiu com todas as balas na mão, felicíssima, sem dividir com ninguém. Daí minha tia ficou brava, pegou da mão da criança e jogou para as crianças tentar pegar todo mundo Coitada junto. dessa criança, Essa cara. foi boa. Complicado. EPI. Quer dizer, esse daí não é EPI no geral, né? Mas Que é um isso? capacete, de Que proteção isso? pra construção. Nossa, Lucas. Esse eu talvez eu tenha me Aleatório. perdido um pouco desse. Aleatório total. Eu gostei porque eu gosto de segurança no trabalho. Eu também. Eu quis Não, colocar partindo ele... por esse ponto de vista, sim. Mas Não, eu Laura, usaria? Não. Usaria como é que moda? você não viu o vídeo mas que eu você vi. usaria pra construção, né? Esse daqui eu confesso, me perdi. Cara. Isso é aleatório isso. Ah. E você fala de mim, você botou o Pikachu aqui. Mas eu Odeio. fecho com o Pikachu. Você não gosta do Pikachu? Ou de Nunca Pokémon assistiu. no geral. Cara de desprezo Nunca, dele. nunca assistiu Pokémon? O que ele é? Um coelho? Um rato? Era pra Ô, ser um louco. rato, eu acho. Um rato? Mas eu também sou Não suspeito. tem dente como um rato. Mas ele é fofo, cara. Zero fofo. Não é pra ter desenho sentido, é pra feio. ser fofo. Horrível. Ele é um quadrado, ó. Culachando o Pikachu.
péssimo Pikachu. Fora Pikachu, hashtag. Agora sim, a clave de sol. Maravilhosa, Sim, linda. Sim. Ah, não, mas aí você odeia todas, não tem Eu como. odeio todos, eu não vou... tem como. Cara, Você vai a clave de dó. nenhuma clave. clave. Nossa, a clave de não dó. fecha com ela Quem que partitura. gosta de clave de dó? Não, Ela essa nem aí passou na seleção. o cara ela tem que ter problema pra gostar da clave de dó. É horrível. Clave de sol que era um G, né? Essa daí. É um G. É um G. E a clave de dó era um C. Não, aqui, essa aí. Essa aí A cabeça de quem inventou as claves Parece um B bem... porque ele é assim um C e tem um negócio assim em volta. Mas era um C com aquele negocinho. Feio. Um abraço pras claves musicais. Um abraço. Feio. Angra. Olha, bom, só explicando, tá? Metaleiro é muito conservador, num certo sentido, né? E eu era apaixonado pela primeira formação do Angra. Toquei com a primeira formação, com o André Matos e tal. Saiu o André, embora eu goste da nova formação, mas pra mim perdeu um pouco daquela magia que tinha o Angra com o André. E olha, dizendo isso que eu toco com o Felipe, que é meu amigo, o Edu que entrou no Angra é muito meu amigo. Uhum. Mas eu gosto da primeira formação, assim, a segunda formação é uma banda boa, mas pra mim já é diferente da primeira, né? Eu tenho um pouco de preconceito, não. Quando a banda muda muito, eu fico meio bravo. Né? Tipo, o Sepultura mudou o vocalista, muda muito, cara. Não, mas eu Aí também vira outra fico banda, né? meio bolada. Vira outra banda. Por exemplo, o Dream Theater, quando saiu o Portnoy, tem coisas boas, lógico que tem, né? Mas assim, o Portnoy tinha aquela mão que eu amo, né? Aquele feeling. Então assim, eu sou metaleiro chato. Eu Metaleiro chato. gosto muito do Angra, mas prefiro a formação antiga, embora seja muito boa, as novas, né? Enfim. Não, mas a gente entende. É. Bom, é isso então. Finalizamos o podcast de hoje, Muito professor. bom, galera. Professor. Sucesso pra vocês. Uma honra receber você aqui. Muito obrigado, honra é minha. Falar só uma coisa interessante para toda a equipe aí que participou, né? A Ana Luísa, fala aí, ó. Jamile, Ana Luísa, Davi, Cauê. Não, é Luí. Não, Luí. Gente, vou fazer um agradecimento especial a toda a equipe Nave, tá bom? Alessia, Ana Luísa, Jamile, Davi, Luí. Isso. Obrigada, gente. Vocês são sensacionais. Lucas. Esqueci do Lucas. Aqui do lado. Lucas, Laura. Eu também agradeço a mim mesma. Vocês são sensacionais, gente. Obrigada. Isso, e dizer para vocês que, assim, se o podcast for uma coisa legal, que vocês gostem, que vocês acostumam a fazer, né? Vocês continuem, né? Não precisa necessariamente ficar no Nave. Ele pode ser um podcast, depois disso, desvinculado com Nave, que vai gerar para vocês um portfólio, um trabalho legal para vocês poderem mostrar mais para frente. A certo? gente agradece a oportunidade, professor. Imagina. Muito obrigado eu por que ter agradeço. aceitado, professor. Foi um Obrigado. prazer ter você aqui como piloto do podcast. Bom, prazer foi meu. Foi isso. Eu fui a Laura na voz. Eu fui o Lucas na voz. Esse foi o nosso convidado Fabrício de Sarno na voz. Estamos finalizando nosso primeiro episódio de Vozes.